A Receita Federal recebeu em 2018 29.269.987 declarações do imposto de renda. O resultado ficou acima da expectativa de 28.800.000 neste ano. Mas o que as pessoas que não prestaram contas devem fazer? Quem está nesta condição pode ter uma série de transtornos, como, por exemplo, algumas operações financeiras, emissão de passaporte. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado tributarista Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior. Doutor Luiz Carlos, bom dia, muito obrigada pela participação. Olá, André, e olá também a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês, né, para tratar de tema tão relevante para a população. Doutor, são muitas dúvidas, né? Quem perdeu o prazo, né, para ajustar as contas com o fisco? Quais são as principais sanções para quem não declarou imposto de renda? Andréia, realmente, muitas pessoas ainda, apesar do extenso prazo que a Receita Federal deu, muitas pessoas ainda não entregaram a declaração e elas correm, né, o risco de serem multadas, e uma multa, né, que varia de um valor mínimo de R$ 165,74 até o valor máximo de 20% do imposto que seria devido. Então, as pessoas que não entregaram ainda a declaração, é urgente e necessário que elas façam o quanto antes para que elas não tenham esses juros acrescentados mês a mês. E quem não pagou, tem gente, por exemplo, que declarou, mas aí caiu na malha fina e continua, já foi inclusive procurado, né, pela Receita Federal, mas não tem esse dinheiro para quitar sua dívida com o fisco. Nesse caso, doutor, quais são as consequências? Quais são as sanções? André, as consequências nesse caso, né, basicamente é única. O CPF da pessoa, ele vai ficar com restrições. E que tipo de restrições são essas? Por exemplo, a emissão de passaporte, alguns atos, né, da vida civil ficam impedidos e, muito principalmente também, a pessoa quando for obter um crédito, né, financiamento imobiliário, ou então até mesmo vender ou comprar um imóvel, ela vai estar com essa restrição no CPF, o que inviabiliza, né, todas as grandes operações, né, e até aquelas mais simples da vida civil. Agora, mesmo quem é isento, tem que pagar multa? Quem é isento do imposto de fazer a declaração do imposto de renda, né, são aquelas pessoas que, né, não eram obrigadas, né, a fazer a declaração, aquelas que estão abaixo, né, do valor estipulado, né, anual de R$ 28.559,70 e pessoas também que não têm bens e direitos, né, acima de R$ 300 mil. Então, para quem não tem a necessidade de fazer a declaração do imposto de renda, ele não tem multa. A gente deve lembrar, né, que essas pessoas são isentas, né, de fazer a declaração do imposto de renda e elas não são obrigadas também a fazer a sua declaração. Agora, como é que a multa é calculada, doutor? André, é feita de uma forma bastante simples. A multa ela é calculada sobre 1% do valor do imposto que seria devido. Caso essa multa de 1% fique abaixo do valor de R$ 165,74, vai valer o que for maior. Então, nesse caso, valeria os R$ 165,74. Lembrando que, mensalmente, quanto mais o contribuinte demorar a fazer a sua declaração, né, quanto mais ele demorar a enviar à Receita Federal, ele vai ter esse valor acrescentado mês a mês, chegando, né, ao limite máximo de 20% do imposto que seria devido. E se a declaração, né, foi feita, foi entregue, mas ainda precisa ser retificado, o contribuinte paga a multa? Não, nesse caso não, tem um outro prazo, não é isso? Exatamente, André. Assim, é até muito interessante, né, a gente frisar essa hipótese, porque alguns contribuintes declararam, né, de última hora e ficaram com algumas informações pendentes, ou então ficaram também com dúvidas acerca de um detalhe, né, da declaração do imposto de renda e enviaram daquela forma. É até interessante a gente lembrar também que ontem, até as 6 horas da tarde, o fisco ainda recebeu mais de 1 milhão de declarações, o que dá a entender, né, que o contribuinte, né, deixou isso para a última hora. E é possível que ele tenha cometido alguns erros. Esses erros, André, eles podem ser facilmente corrigidos através de uma declaração retificadora. Ela é feita da mesma forma como se fosse feita uma declaração original, com o mesmo programa, sendo que, na verdade, o contribuinte ele vai ter a opção de retificar, né, a informação ou incluir a informação correta, e ele poderá, sem prejuízo algum de multa ou de alguma sanção, incluir essa declaração retificadora no programa da Receita Federal. E o contribuinte tem como saber logo de cara assim se caiu ou não na malha fina? Andréia, a Receita Federal, né, ela tem um prazo de 5 anos para analisar todas as declarações que foram encaminhadas. Só que, muitas das vezes, né, a Receita Federal acaba analisando essas declarações antes. Mas é possível que o contribuinte ele acompanhe por meio do sistema ICAC, que é um portal eletrônico da Receita Federal, onde é permitido o acesso desse contribuinte às suas informações fiscais. Nesse caso, na aba Extratos
de processamento da declaração de imposto de renda, ele consegue verificar se existe ou não alguma pendência, e a Receita Federal é muito clara ao identificar quais são as pendências. Por exemplo, em alguns casos, a maior parte dos contribuintes que caem em malha fina dizem respeito à omissão de rendimentos. E nesse caso, a Receita Federal indica exatamente o rendimento que foi omisso, e aí dá a possibilidade do contribuinte fazer a restituição ou, se for o caso, né, fazer o pagamento do imposto devido, acrescentado de multa e outras sanções. Pois é, muita gente não sabe, mas sonegar é um crime, né? Muita gente acaba deixando de informar uma fonte, uma receita, um dinheiro que recebeu. Isso é um crime no caso do Brasil. Em outros países a gente sabe que, inclusive, muitas pessoas são presas por isso. Aqui no Brasil, chega a haver prisão por causa da sonegação? Andréia, chega sim a existir prisão, né, por sonegação fiscal, e essa tipificação criminal, ela é considerada como um crime à ordem financeira e tributária. E a pena para aquelas pessoas que omitiram rendimentos ou omitiram a posse e propriedade de bens acima de 300 mil reais, que não foi declarado, eles podem sim serem enquadrados, né, após o apuramento por parte da Receita Federal de um processo administrativo. É possível sim que esse auto de infração, né, caso seja verificado uma omissão de rendimentos, é possível sim que ela dê ensejo a uma ação penal. E essa ação penal, julgada procedente, ela pode, né, condenar o indivíduo a uma pena de 2 a 5 anos de detenção. Agora, a Receita monitora a vida do contribuinte, inclusive pelo cartão de crédito, né? Como é que isso acontece? A Receita Federal, ela faz basicamente o cruzamento de dados, André. Então, funciona da seguinte forma: o contribuinte, ele declara que no ano ele recebeu 20 mil reais de rendimentos. Só que, na verdade, ele tem um comprometimento financeiro muito maior do que aquilo que efetivamente ele declarou. Então, é possível que ele tenha essa movimentação anual de 20 mil reais, mas ele tenha gastos, né, no cartão de crédito com 100 mil reais, 200 mil reais. E óbvio que a Receita Federal vai fazer o cruzamento de dados para que essas incompatibilidades sejam corrigidas. E, inclusive, até muito interessante você lembrar também, André, sobre essa pontuação em relação ao cartão de crédito, porque o Supremo Tribunal Federal já julgou um caso semelhante, dizendo que é possível que a Receita obtenha acesso aos dados bancários do contribuinte sem a necessidade de uma ordem judicial. Então, é válida todas as informações que a Receita Federal obtém junto às instituições financeiras para a apuração do imposto de renda e, consequentemente, né, observar a evolução patrimonial do indivíduo. Nossa, então é muita coisa, né? Normalmente as pessoas que deixam para a última hora são as que mais erram, costuma ser assim? Costuma sim, Andréia. E elas costumam mais errar por quê? Porque a declaração do imposto de renda, para um contribuinte fazer de uma forma bem planejada, é necessário que ele reúna documentos. E muitas vezes esses documentos não vão estar na sua mão, né? Aquelas pessoas que deixaram para fazer a declaração no último dia, elas com certeza tiveram algum imprevisto, tiveram algum empecilho para obter essas informações. Por exemplo, a gente pode citar um informe de rendimentos dos bancos. Esses informes de rendimentos, em algumas situações, eles não são padronizados. E o contribuinte, se ele deixou para a última hora, com certeza ele deve ter tido alguma dificuldade na obtenção dessas informações junto à instituição financeira e outros dados também que são igualmente importantes, como, por exemplo, os gastos tidos com educação, com saúde, que podem ser deduzidos. É possível que, sim, é possível que, caso ele não tenha se preparado, que ele tenha prejuízo, sim, na hora de fazer a sua declaração. Agora, doutor, quem perdeu o prazo, né? Nessa quarta-feira, a Receita Federal liberou, né, o sistema de imposto de renda para que aqueles Uhum. contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo possam fazer o envio e pagar a multa também nesse caso, né? O que que muda? A forma de preencher a declaração é a mesma, não muda nada? A forma de preencher continua sendo exatamente a mesma. O programa da Receita Federal é o mesmo, inclusive todas as informações devem ser preenchidas como se o contribuinte estivesse fazendo uma declaração original. Nesse caso, a única diferença que vai existir é que no final da sua declaração será emitido um DARF, para que ele possa fazer o pagamento da respectiva multa. E esse DARF ele vai ser calculado automaticamente, né, de acordo com o imposto que seria devido pelo contribuinte. Então, se ele tem, por exemplo, uma multa de R$ 200 a ser paga, essa multa, após a finalização das informações no programa da Receita, ele poderá fazer a emissão desse DARF e aí, posteriormente, fazer o pagamento. Para quem deixou de declarar por muito tempo, né, e agora quer regularizar a situação, não recebeu nenhuma notificação, mas quer fazer.
É, é, pode aproveitar esse novo prazo aí para poder colocar em dia a sua vida, né? Sua vida financeira com o fisco? Como é que deve fazer? Qual o procedimento? Andréia, é extremamente importante, né, que as pessoas tenham isso em mente. É possível que elas façam a declaração retificadora até os últimos 5 anos anteriores. Então, nós estamos em 2018, é possível que as pessoas retifiquem a declaração prestada até 2013, relativo ao exercício de 2012. Nesse caso, ele pode sim fazer alteração da sua declaração, principalmente em relação à omissão de rendimento e outros dados mais que ele considerar importante declarar. E, inclusive, a Receita Federal tem um prazo também igualmente de 5 anos para poder avaliar todos esses erros e, eventualmente, fazer a lavratura de um auto de infração ou incluir o contribuinte na malha fina e cobrar o respectivo imposto. Agora, a gente falou mais cedo dos isentos, as pessoas que receberam menos, né, de R$ 28.559 no ano passado. Agora, elas não são obrigadas, mas podem declarar se quiser, não é isso? Podem sim, com certeza. E é até bastante educativo, né, a gente fazer declaração nesse período, né, mesmo estando isento. Por quê? Porque futuramente, né, caso a pessoa tenha necessidade de declarar, caso ela se enquadre em uma das hipóteses instituídas pela Receita Federal, ela sim já vai estar preparada e, posteriormente, ela pode aproveitar as declarações que foram prestadas nos anos anteriores para servir como base para as declarações futuras, como, por exemplo, a posse de bens, ou então a alguns direitos, né, que a pessoa possui, como, por exemplo, ações em determinada sociedade, ou então cotas de determinada sociedade. Essas informações elas ficam guardadas e, posteriormente, os contribuintes eles podem acessar e repetir, né, replicar essas informações nas suas novas declarações. E eu aproveito também, Andréia, para a gente esclarecer que não só necessariamente as pessoas que ganharam acima de R$ 28.000 e 559 devem declarar. Aquelas pessoas também que fizeram transações imobiliárias devem fazer a sua declaração. Aquelas pessoas que também têm bens imóveis acima de R$ 300.000 devem incluir na sua declaração esses bens. Ou então pessoas que fizeram transações no mercado de ações. Elas também são obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Então, são alguns tópicos que o contribuinte deve analisar e verificar se de fato ele se enquadra ou não, para evitar, né, ser enquadrado nessa multa, que equivale até 1%, ou então sofrer uma ação penal, como a gente viu agora há pouco, no caso de omissão de rendimentos. Agora, doutor, em relação, muita gente, mesmo com as informações, acabou sendo surpreendida com a obrigatoriedade do CPF para menor, a partir de crianças, né, com dependentes acima de 8 anos de idade. Uhum. Quem não conseguiu tirar tempo, deixou para a última hora, não teve jeito, teve que optar pela fazer a declaração a simplificada, né? Não teve jeito, Isso. porque não tinha como deduzir as despesas sem informar o CPF. Nesse caso, também não adianta fazer uma retificadora, porque não pode mudar, né? Então, nesse caso, é até bastante, assim, muitos contribuintes né, tiveram essa dúvida, e a gente deve lembrar também, André, que a partir de 2019, todos os dependentes vão precisar ter CPF, ou seja, todas aquelas pessoas que você incluir na sua declaração de imposto de renda devem ter CPF. E a emissão do CPF é feita de uma forma bastante simples, né, por meio das agências do Correio, das agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E aquelas pessoas que optaram por fazer a declaração simplificada, é possível também que elas façam a declaração retificadora e aí façam a inclusão do dependente e, consequentemente, façam as suas deduções que elas considerem possíveis, né? Como, por exemplo, a despesas médicas, as despesas também com odontologia, as despesas também com escola e educação podem ser incluídas para abaterem, né, a base legal do imposto de renda e, possivelmente, ter uma restituição um pouco maior. Para quem perdeu o prazo, quanto mais rápido declarar, né? Foi aberta agora a possibilidade do envio do documento. Quanto mais rápido, menor a multa, é isso? Quanto mais rápido, menor a multa e quanto mais rápido também, André, a pessoa fizer a sua declaração, mais rápido ela vai ter direito à sua restituição de imposto de renda, caso isso possa ser avaliado. E eu lembro, né, até aos contribuintes agora que estão nos ouvindo, que o prazo para a restituição do imposto de renda, para quem declarou, começa agora no dia 15 de junho. E eles serão priorizados, né, os idosos, as pessoas com deficiência e outras pessoas mais. E já no dia 17 de julho desse ano começam
o segundo lote de restituição do imposto de renda. Então, quanto antes a pessoa fizer a sua declaração, mais rápido ela vai ter direito à sua restituição. Para quem deixou para depois, não adianta. Normalmente vai receber lá para dezembro, né? São os últimos, de fato. Exatamente. Nesse caso, a Receita Federal vai liberar 7 lotes de restituição, começando agora em junho e terminando em dezembro desse ano. E aquelas pessoas que deixaram para o final, elas vão sim entrar, né, na ordem de preferência daqueles que declararam por último. Então, é possível que elas só recebam em dezembro de 2018. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Luiz Carlos. Um bom dia. Eu que agradeço, André. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lembrar também os contribuintes que não fizeram a declaração para que eles façam o quanto antes. Verdade, né? Para ficar em dia com o fisco, conseguir receber a restituição ou pagar uma multa menor, né? Brigue- Exatamente, André. Obrigada mais uma vez, doutor Luiz Carlos Ferreira dos Obrigado. Santos. Obrigada, um bom Obrigado a dia. você. Um abraço. Um Bom dia. abraço. Ele é advogado tributarista, Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, que deu aí mais detalhes para gente. Muita gente que perdeu o prazo, né? E quem está nessa condição pode ter uma série de transtornos, como problemas em algumas operações financeiras, também emissão de passaporte, e pode até ser preso, como a gente ouviu aí no caso de sonegação de informações da declaração do imposto de renda.